Domínio próprio. O que vem a ser isso? Como que nós podemos entender domínio próprio? Será que é uma virtude? Será que é uma capacidade da pessoa refletir suas ações? Onde temos uma fonte mais segura para que a gente entenda, aprenda e pratique o domínio próprio? É o que nós vamos buscar entender através deste vídeo. Eu convido você então a estar atento. Por causa da falta de domínio próprio, ausência, tragédias resultantes de comportamentos impulsivos têm destruído vidas e famílias e têm colocado fim na existência de muita gente. Ter domínio próprio é melhor do que ser um grande herói. Lá em Provérbios, no capítulo 16, 32, nós temos assim: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Olha o desafio que o homem tem para entender o quanto é importante ele ter domínio sobre a sua própria vida, a sua própria existência. Ter domínio próprio é a pessoa ter capacidade de entender que se uns acham que conquistar uma cidade, ser poderoso, ter dinheiro, ter muito capital é mais importante, para a pessoa que aprende a ser calma e a refletir suas ações, é muito melhor. Comparado aqui que é melhor o homem que tem domínio sobre os seus impulsos, é melhor do que aquele herói, porque a conquista de uma cidade, no contexto histórico da época que o sábio falou, era uma grande façanha militar e símbolo de poder e sucesso. Mas segundo a visão do próprio Jesus e do ensino dele, é que o homem que aprende a se controlar, ele é superior a tudo isso. Então a gente entende que realizações externas ficam em segundo plano quando nós comparamos com a habilidade que nós desenvolvemos para controlar nossas reações e nossos comportamentos, ao ponto de aprendermos a reduzir a nossa ansiedade e até mesmo a nossa angústia. Domínio próprio, então, é a capacidade de controlar pensamentos, emoções, comportamento e que nos leva a escolhas ponderadas, equilibradas, conscientes. Se ao contrário daquilo que a pessoa não consegue fazer por meio do controle, a impulsividade leva a pessoa o quê? Uma pessoa sem domínio próprio, ela não consegue resistir às suas inclinações, os seus desejos, suas paixões. Ela não é capaz de ser fiel aos relacionamentos, ainda que ela ame ou devote cuidado, atenção. Ela não consegue desprender do vício, ela não consegue aplicar uma dieta, ela é escrava de uma compulsão. Uma pessoa sem domínio próprio não consegue controlar, ela age impulsivamente, ela prefere satisfazer desejos e sentimentos do que realmente ter o aprendizado da frustração, que é a construção de resiliente. É a construção da resiliência face a uma não resposta àquilo que o homem queria. Ou seja, ele deixa de satisfazer o seu desejo, mas constrói uma resiliência face a uma realidade que ele aprende a controlar a sua compulsão, a sua impulsividade. Uma pessoa sem domínio próprio não consegue controlar absolutamente nada. Sim, no momento de raiva, ao invés dela agir, ela reage. Ela reage de forma agressiva, ela não consegue respirar fundo, ela não consegue avaliar a situação e responder com sabedoria, com calma. Sabedoria não é muito conhecimento, sabedoria é capacidade de decisão numa situação limite, em que a pessoa faz uso daquilo que ela tem armazenado em si, que é o quê? Um autocontrole.
Esta capacidade de autocontrole pode ser especialmente desafiadora em situações de estresse, até mesmo de tentações, seduções da vida, do mundo. E nessa ocasião, então essa pessoa percebe que é crucial ter domínio próprio. Em Provérbios 25, 28 nós temos: como a cidade derribada que não tem muros, assim um homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade sem muro, assim um homem fragilizado que não contém seu espírito. Volto novamente ao contexto que foi dito, que os muros eram um símbolo de proteção e sem os muros a cidade estava desprotegida. E o sábio compara que um homem que não consegue conter o seu espírito, então ele está fragilizado e está destinado ao inferno. Na cultura da época também, à sepultura, ao buraco, ao caos. Na antiguidade, a presença de muros ao redor de uma cidade era símbolo de segurança. Hoje, para nós, conservamos ainda muros separando os relacionamentos, mas podemos estabelecer pontes por meio de domínio próprio quando as pessoas percebem na mansidão como que nós podemos ter domínio. A Bíblia diz que bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Quando se afirma que ter domínio próprio é como uma cidade que tem boa proteção, o texto está dizendo que nós somos suscetíveis a investidas externas para a nossa destruição, mas no domínio com os muros bem erguidos e na capacidade de reflexão nós podemos nos apoderar daquilo que é mais precioso, que é a mansidão. Respirar fundo, reduzir a ansiedade, a angústia e a impulsividade. Paulo ele fala, quando ele escreve lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, que domínio próprio significa poder sobre si mesmo, um autocontrole. Poder sobre si mesmo, um autocontrole. Porque isso é fruto do próprio Espírito de Deus que habita em nós. Jesus é o exemplo do domínio próprio. Ele resistiu a tentações no deserto, ele manteve a calma diante de acusações falsas, mentirosas. Ele mostrou paciência e amor na sua relação com os discípulos, até que eles fossem construídos, mesmo com toda aquela debilidade, aquela ignorância, aquela rudez de pescadores natural, que fortes, porém com pouca capacidade de reflexão, mas eles eram homens que estavam sendo moldados por Deus. O exemplo de Jesus produziu domínio próprio naqueles que conviviam com ele, porque ele estava ensinando os discípulos a estarem submetendo a vontade deles à vontade de Deus. O domínio próprio nos ajuda a viver de maneira equilibrada e justa, não nos permite sermos dominadores e opressores, nem pessoas com desejos desenfreados. Elimina a raiva, ou aquela intensa raiva que produz a ira, o ressentimento, a dor e nos adoece e nos leva até o câncer por causa dessa falta de domínio da raiva. Nos molda num comportamento construtivo. E aí vem então uma demonstração de maturidade espiritual, evidenciando que o fato de estarmos no autocontrole, no domínio, na busca e no cultivo desse domínio próprio, começa essencialmente nos vermos crescer na fé e numa vida rica de um relacionamento com Deus, glorificando a Deus e, sobretudo, abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa existência, toda a nossa totalidade, e permitir, Deus, que trabalhe em nós, pelo seu Espírito, esta riqueza, esse tesouro que é domínio próprio, uma capacidade de pensar e agir. Porque quem não pensa para agir, reage. Quem reage impulsivamente destrói a sua própria vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.